Imagine receber uma mensagem de despedida com sua conta bancária zerada e descobrir que o golpe foi contra quem o aplicou. Minha ex-esposa esvaziou nossa conta conjunta e me enviou uma mensagem: "Estou te deixando. Boa sorte para sobreviver." Minha única resposta foi: "Você também." O que ela não compreendeu é que aquela conta não era um simples fundo compartilhado. Era, na verdade, uma linha de crédito empresarial aberta exclusivamente no nome dela. Em menos de uma hora, o banco já estava ligando para Carmélia sobre um débito de $80.000. É sempre um prazer ter a sua companhia. Se puder, por favor, clique no gostei, ajude a divulgar este vídeo e se inscreva para fortalecer o canal. Assim, consigo trazer cada vez mais histórias. Vamos começar. Eu, com 31 anos, estava com Carmélia, 29, por 6 anos, sendo 3 de casamento. A mensagem inesperada chegou numa tarde de quinta-feira, enquanto eu trabalhava no escritório. Ela escreveu: "Esvaziei nosso dinheiro. Estou te trocando por alguém com ambição de verdade. Boa sorte sem mim. Já iniciei o divórcio, não me procure." Olhei para o telefone, inspirei profundamente e acessei o aplicativo do banco. O extrato realmente indicava um saldo anterior de 80 mil. Mas aqui reside a peculiaridade. Quando fomos morar juntos 4 anos atrás, Carmélia insistiu em gerenciar as finanças. Na época, ela trabalhava em uma instituição bancária e afirmava conhecer todas as estratégias para maximizar os rendimentos, abrir contas com vantagens e similares. Eu era jovem, apaixonado e desorganizado com dinheiro, então concordei. Ela abriu o que denominou a conta da casa e me incluiu como usuário autorizado. Disse que era mais vantajoso do que uma conta comum para questões fiscais e de crédito. Eu depositava minha parte mensalmente e ela quitava as contas. Tudo funcionava bem, até que, muito tempo depois, percebi que aquilo não era uma conta corrente tradicional. Era, na verdade, uma linha de crédito empresarial registrada no nome dela, como proprietária de uma consultoria que nunca prosperou. Descobri isso há aproximadamente 8 meses, quando comecei a me aprofundar em finanças. Ironicamente, Carmélia sempre me rotulava de analfabeto financeiro. Vi termos estranhos no extrato, pesquisei, liguei para o banco, fingindo confusão. A atendente esclareceu: minha posição era de mero usuário autorizado, sem responsabilidade pela dívida. Somente a titular, Carmélia, deveria efetuar o pagamento. Fiquei calado. Continuei transferindo minha parte a cada mês, mas abri minha própria conta individual e comecei a construir um fundo de emergência, apenas por segurança. Por isso, quando li aquela mensagem, após o susto inicial, acabei rindo. Ela havia acabado de desviar 80 mil de si mesma, um valor que teria que ser restituído com juros. Então respondi: "Você também", e aguardei. Levou exatos 73 minutos para meu celular começar a vibrar incessantemente. Carmélia ligando. Recusei. Número desconhecido. Provavelmente a mãe dela. Recusei. Carmélia novamente? Recusei. Em seguida vieram as mensagens. "O que você fez? O banco disse que devo dinheiro. Essa dívida também é sua. Atenda o telefone." Tirei capturas de tela de tudo e bloqueei o número dela. 20 minutos depois, a irmã dela, Meredith, ligou. Eu sempre gostei dela, então atendi. O que está acontecendo? A Carmélia está desesperada. Disse que o banco ligou sobre uma dívida gigantesca. Expliquei. "Meredith, sua irmã esvaziou o que pensava ser nossa conta conjunta e me disse que estava indo embora. Acontece que não era uma conta conjunta, era uma linha de crédito empresarial em nome dela." Silêncio do outro lado. Ela havia retirado valores de uma linha de crédito. Tecnicamente, ela pegou emprestado mais de si mesma e agora deve ao banco 80 mil mais juros. Mas esse dinheiro também era seu. Não, eu era apenas um usuário autorizado. O que eu depositava mensalmente contava como pagamento da linha de crédito, mas a responsabilidade da dívida é exclusivamente dela. Você já sabia? Descobri 8 meses atrás. Nunca imaginei que ela seria capaz de uma imprudência assim. Meredith ficou em silêncio por um momento, depois falou baixinho. Ela está com outra pessoa. Já faz meses, um sujeito de criptomoedas chamado Blake, que conheceu num evento. Eu já desconfiava. E você precisa ajudá-la com essa dívida." Ajudar? Depois do que ela fez comigo? Ela tentou me deixar sem nada, achando que eu iria falir. A única razão de estar nessa situação é porque ela nunca entendeu o próprio arranjo financeiro. E desliguei. Atualização 1. Algumas semanas depois, a audácia dela atingiu novos patamares. Primeiro,
Tentou resolver judicialmente. Contratou um advogado de baixo custo que me enviou uma notificação exigindo que eu arcasse com metade do débito, argumentando que era patrimônio do casal. Meu advogado, sim, eu já tinha um, respondeu com um argumento simples. Minha função era de usuário autorizado, não de fiador. A dívida já existia antes do casamento, pois ela abriu a conta antes de nos unirmos. Não era minha responsabilidade. Depois veio a manipulação emocional. O pai dela, Robert, apareceu no meu prédio declarando que queria uma conversa de homem para homem e que eu deveria agir de forma honrosa. O porteiro me alertou. Eu disse que não estava disponível. Ouvi os gritos dele do hall até a segurança o escoltar para fora. Mas então surge a parte mais fascinante. Lembra do tal Blake, o especialista em criptomoedas? Pois é, Meredith me procurou novamente com informações quentes. Aparentemente, Carmélia havia dito a Blake que receberia pelo menos 80 mil no divórcio, além de pensão e metade do meu fundo de aposentadoria. Ela espalhava que era casada com um executivo de tecnologia e milionário, quando, na verdade, eu trabalhava com suporte de TI. Blake acreditava que estava prestes a encontrar uma sugar mama. Quando Carmélia revelou a dívida, ele desapareceu. Ele a ghosting em menos de 24 horas. Ela tentou se mudar para o apartamento que os dois haviam alugado juntos. Sim, ela já tinha até assinado o contrato com ele, mas, surpresa, o nome dela não constava no documento. O proprietário não permitiu a entrada dela sem a autorização de Blake, e Blake já havia informado que ela não era mais bem-vinda. Resultado, Carmélia estava sem moradia, afogada em 80 mil de dívida e solteira. Minha compaixão durou apenas 0,3 segundos. Aí me lembrei da mensagem. Boa sorte sobrevivendo, e continuei comendo meu cereal. Mas ela não parou. Criou uma narrativa de vítima nas redes sociais. Publicou que seu ex-marido, financeiramente abusivo, a havia enganado, mergulhando-a em débitos. Afirmou que eu havia manipulado o sistema bancário para arruiná-la. O problema? Alguns de nossos amigos em comum trabalhavam no setor financeiro. Um ex-colega dela do banco, Jerome, comentou publicamente: Carmélia, você era funcionária de banco. Abriu esta conta pessoalmente. Recordo-me de você se vangloriando dos benefícios. Ela apagou a postagem, mas as capturas de tela já estavam circulando. E então veio a parte realmente lamentável. Ela tentou envolver minha mãe. Enviou uma mensagem pedindo ajuda. Senhora Davidson, o Té não vai me ajudar com esse mal-entendido sobre nossas finanças. Como mãe dele, a senhora poderia fazê-lo entender. Minha mãe me enviou a captura de tela da resposta dela. Foi épica. O mesmo discernimento que você demonstrou ao trair meu filho com aquele sujeito das criptomoedas? É esse o entendimento que busca? Remova meu contato. Mas o ápice do descaramento ocorreu ontem. Recebi uma ligação do banco. Não era sobre a dívida, mas sim porque Carmélia havia tentado registrar o cartão de usuário autorizado como fraude. Ela alegava que eu havia desviado dinheiro da linha de crédito sem o conhecimento dela. O atendente parecia esgotado. Senhor, revisamos o histórico da conta. Todas as transações do seu cartão foram gastos domésticos comuns. Supermercado, contas de luz, água. A senhora realmente quer que tratemos isso como fraude? Perguntei. E se tratarem? Bem, registrar uma falsa acusação de fraude constitui um delito federal. E como ela mesma enviou mensagens admitindo que sacou os 80 mil de uma vez, como isso não foi sinalizado? Linhas de crédito empresariais possuem regulamentos distintos. Tecnicamente, era crédito disponível para ela, mas agora deve ser devolvido com juros, e a taxa é elevada. Quão elevada? 24,99% ao ano. Cheguei a tossir com o café. Com essa taxa, pagando apenas o mínimo, ela ficaria endividada para sempre. Atualização 2. A situação piorou mais rapidamente do que eu imaginava. O advogado de Carmélia abandonou o caso quando ela não conseguiu pagar a taxa inicial. Ela tentou se defender na primeira audiência de divórcio. Chegou vestindo roupas de marca, provavelmente compradas com o dinheiro desviado, e exigiu pensão, alegando estar habituada a um certo estilo de vida. O juiz examinou os registros financeiros, viu o saque dos 80 mil, leu as mensagens dela confessando o desvio e percebeu que ela havia se demitido 2 semanas antes, convencida de que nunca mais precisaria trabalhar. O juiz questionou: Senhora, a senhora retirou 80 mil de uma linha de crédito, abandonou o emprego e agora quer que seu ex-marido a sustente? Ele me enganou. Ele sabia que era uma linha de crédito. Ele a obrigou a abrir a conta? Não.
mas ele a obrigou a sacar o dinheiro. Não, mas ele deveria ter me alertado. A falta de conhecimento sobre o próprio produto financeiro que você gerenciava não pode ser atribuída ao seu ex-marido. Resultado: pensão negada. Na verdade, ela até me deve dinheiro por ter esvaziado contas que continham parte dos meus depósitos ao longo dos anos. Mas então a arrogância dela atingiu um novo patamar. Carmélia começou a telefonar para o meu trabalho diariamente. Dizia que eu havia roubado dela, que eu era perigoso, que a empresa deveria saber que tinha um predador financeiro contratado. O RH me chamou para uma conversa. Expliquei toda a circunstância, mostrei as mensagens, os documentos do divórcio. Eles foram compreensivos, mas disseram que as chamadas eram um problema. Foi então que revelei meu as na manga. Eu tinha gravações, o que é legal no meu estado, exigindo apenas o consentimento de uma das partes. Incluía uma mensagem de voz em que Carmélia declarava claramente: telefonarei para sua empresa diariamente até que pague meu débito. Criarei histórias se for necessário. Em algum momento, eles o dispensarão. A equipe do RH ficou pálida. O departamento jurídico assumiu o caso. Enviaram a ela uma ordem de cessar e desistir. Ela a desrespeitou em menos de 48 horas. Minha empresa iniciou um processo por assédio e não parou por aí. O banco começou a cobrança judicial da dívida. Carmélia perdeu o primeiro pagamento porque já havia gastado quase todo o dinheiro. Como? Segundo Meredith, que a essa altura estava completamente farta da irmã, foi assim: passagens de primeira classe para a Costa Rica com Blake, 12 mil. Compras de luxo em lojas de grife, 15 mil. Sinal de um apartamento sofisticado que jamais conseguiria manter, 8 mil. Entrada de um carro novo, 10 mil. Não conseguiu a aprovação do financiamento. Procedimentos estéticos que desejava há tempos, 7 mil. O restante, hotéis, restaurantes e investimentos no esquema de criptomoedas de Blake. Quando o banco começou a exigir os pagamentos atrasados, ela tentou negociar, alegou dificuldades financeiras, pediram comprovante de renda e ela não tinha nenhum. Ela havia se demitido do trabalho, recorda? Resultado: a dívida foi acelerada. O valor total, 80.000 mais juros acumulados, passou a ser cobrado imediatamente. A engenhosa solução de Carmélia foi tentar que Robert, o pai, fosse fiador no empréstimo de consolidação. Ele recusou. Tentou a mãe. Recusou também. Até Meredith disse não. Então ela atingiu o fundo do poço da desfaçatez. Lançou uma campanha de arrecadação online. Apoie uma pessoa que superou o abuso financeiro a iniciar uma nova fase. Juro. Postou uma foto chorando, inventou uma narrativa fantasiosa sobre como eu a teria manipulado com complexos esquemas financeiros e pediu 100 mil para reconstruir a vida. O resultado? 37 em 3 dias. Uma das doações veio com o comentário: LOL. Meredith me enviou capturas de tela de Carmélia tendo um ataque no grupo da família, exigindo que todos compartilhassem a campanha. Quando eles se recusaram, ela os chamou de insensíveis. A própria tia respondeu: Carmélia, a verdade sobre suas ações é conhecida por todos. Evite mais constrangimento público. Atualização 3. As consequências legais se concretizaram. Lembra das acusações de assédio? Carmélia foi detida na casa dos pais. Robert teve que pagar a fiança. As condições eram claras: sem contato comigo, nem com meu trabalho. Ela violou a ordem em menos de uma semana, criando e-mails falsos para enviar denúncias anônimas sobre meu suposto comportamento criminoso. A TI rastreou o IP, era dela. Voltou para a cela. Dessa vez, Robert a deixou lá por 48 horas para refletir sobre suas decisões. Enquanto isso, o divórcio foi concluído. Ela ficou com seus itens pessoais, o carro ainda financiado e 40% dos bens conjugais. Teria direito a 50%, mas o magistrado subtraiu os 80 mil que ela retirou indevidamente. Eu fiquei com o apartamento, que já era meu antes do casamento, meu fundo de aposentadoria protegido, já que ela retirou os 80 mil, e minha paz de espírito. Já Carmélia ficou com o débito de 80 mil da linha de crédito, minhas despesas legais e as custas do tribunal. No total, ela devia cerca de 95.000. A solução genial dela, tentar declarar falência. Só que ela havia transferido alguns bens para os pais antes de dar entrada. O administrador de falências descobriu. Essa é a função deles, de fato. Isso é fraude falimentar, um crime federal. Ela entrou em pânico e desistiu do pedido, mas já estava sob investigação.
Enquanto isso, ainda residia com Robert e a mãe. Segundo Meredith, o ambiente era tenso. Carmélia esperava ser tratada como vítima. Em vez disso, os pais a obrigaram a conseguir um emprego, pagar aluguel, ajudar nas tarefas domésticas e frequentar aulas de educação financeira. A ironia não poderia ser maior. Durou 2 semanas antes de ela ter um surto, dizendo que todos a estavam punindo apenas porque ela se apaixonou por Blake, que, aliás, nunca mais deu sinal de vida desde que desapareceu. Desesperada, tentou outro golpe. Procurou minha ex-namorada da faculdade, Amber, nas redes sociais. Tentou convencê-la de que eu era um gênio do crime financeiro que havia enganado as duas. Queria se unir a ela para me expor. Amber me enviou as capturas de tela, rindo. Carmélia, eu namorei o Té por 2 anos. Ele é, sem dúvida, a pessoa mais íntegra que conheço. Terminamos porque queríamos caminhos diferentes, não porque ele fosse um vilão maquiavélico. E sério, você desviou 80 mil e foi descoberta. Admita o fracasso e prossiga. Mas a parte que mais me divertiu aconteceu na semana passada. Encontrei Blake em uma cafeteria. Ele tentou me evitar, mas acabamos na mesma fila. E aí, como vai o cripto? Perguntei. Ele ficou constrangido. Olha, cara, eu não sabia que ela era casada. Não me importo. Mas me diga, ela chegou a investir no seu esquema? Sim, uns 15 mil. E deu certo? O valor da moeda caiu drasticamente. Atualmente vale apenas cerca de 300. Eu ri tão alto que todos no café olharam. Atualização final. O desfecho. O caso terminou de forma tão previsível quanto lastimável. A dívida de Carmélia foi para execução judicial. O crédito dela está arruinado. Ela carregará isso por pelo menos 1 década. As acusações de assédio resultaram em 18 meses de liberdade condicional e aulas obrigatórias de controle da raiva. Ela agora possui antecedentes criminais. O emprego no varejo durou 6 semanas. Carmélia foi demitida após gritar com uma cliente, alegando que a mulher a olhou de forma julgadora. Agora, ironicamente, trabalha em um call center de cobranças. Ela ainda tentou uma última cartada, tudo ou nada. Mandou um recado através de um amigo em comum, pedindo para recomeçarmos. Disse que havia aprendido a lição e que Blake não significava nada. Minha resposta, através do amigo, desejo boa sorte sobrevivendo. O amigo depois contou que Carmélia teve um surto, berrando que eu havia arruinado a vida dela e armado tudo contra ela. Foi aí que Robert perdeu a paciência de vez. Expulsou a filha de casa depois que ela tentou furtar cheques do talão dele. Hoje, ela mora com uma prima que cobra aluguel a preço de mercado e ainda exigiu 2 meses de caução adiantado. Meredith e eu, ocasionalmente, ainda nos falamos. Ela contou que num jantar de família, Carmélia declarou ser vítima de uma sofisticada conspiração financeira que eu teria planejado há anos. O tio, que é contador, respondeu na hora. Carmélia, você iniciou uma linha de crédito, esqueceu sua natureza, retirou fundos e foi descoberta. A verdadeira surpresa é como você obteve seu diploma universitário. Enquanto isso, eu estou bem. Mantive meu emprego, meu apartamento e minhas economias para aposentadoria. Comecei a namorar Jade, uma moça da academia de escalada que, veja só, entende perfeitamente como funcionam contas bancárias. Aquele cartão que Carmélia esvaziou, tecnicamente, ela roubou de si mesma. Eu só havia contribuído com pagamentos mensais ao longo dos anos, e o banco considerou esses depósitos como quitações legítimas da linha de crédito. No final das contas, foi ela quem se prejudicou. Últimas notícias. Ela está afundada em dívidas pelos próximos 15 anos, no mínimo, vivendo de salário em salário. Blake, por sua vez, está sob investigação da SEC por fraude com criptomoedas. Os pais mal conversam com ela. Ela foi proibida de entrar em 3 bancos locais devido a comportamento agressivo. Mesmo assim, continua postando frases ambíguas nas redes sociais sobre superar traições. Moral da história: se você planeja esvaziar uma conta conjunta e enviar ao seu parceiro boa sorte sobrevivendo, certifique-se de compreender o tipo de conta antes e garanta que ela não esteja apenas no seu nome, porque no fim, o karma não precisou da minha ajuda. Às vezes, pessoas arrogantes se autodestroem, impulsionadas pelo próprio senso de merecimento. Desejo boa sorte em sua sobrevivência, Carmélia. Serão 15 anos de pagamentos mensais à sua espera. Obrigado por assistir até aqui. Gostou do vídeo? Então deixe seu like e se inscreva. Compartilhar o vídeo é um grande apoio para o canal continuar trazendo mais histórias. Até o próximo relato.